Boa noite, bom dia e boa tarde aos alunos da antiga Escola da Serpente Sumeriana de Enki, que está de volta para trazer o conhecimento perdido da família, que foi perdido da família, que foi sustentado por Marduk. Quem é Marduk? Marduk é o filho de Enki, com a princesa, na atualidade rainha da Terra. Elas já estavam, ou eles já estavam aqui, muito antes da nossa criação, como adâmicos. Nós fomos criados para, através deles, que aqui estavam, trazer a luz de Sofia, não para ser escravos. Nós não fomos feitos para ser escravos, muito menos escravizar ninguém. Nós queremos um mundo livre, um universo livre, consciências que se sustentam pela existência da criação, da sua própria criação. Nós não queremos controlar a consciência de ninguém, nem a luz de ninguém, até porque é luz de Sofia. A luz de Sofia já foi apagada uma vez nas Pleiades. Quem é Sofia? Sofia é um dragão branco, filha única de Yaldabaoth. Ele tem 7 filhos e uma filha, os 7 dragões machos e uma dragoa fêmea, que é a Sofia, que fez as Pleiades, que foi apagada. Simplesmente ela foi apagada por uma ação que ela permitiu ser realizada. Qual? Anu casar com uma de suas filhas. Anu, quem é Anu? Elion. Ele é o Altíssimo. É ele que foi autorizado a casar com Sofia, e a luz de Sofia ficou com ele. Assim como Enki, ao descer a esta terra e já a encontrar habitada pelos répteis, filhos também da ligação de Yaldabaoth, porque são lagartos, ligados aos dragões, ligados aos lagartos, né? Ligados às serpentes, né? Aos répteis. A terra já tinha sido dada para ela, para a rainha estava aqui, habitava aqui, né? E Enki chegou aqui, a conheceu, abaixo da terra, eles habitavam aqui abaixo, e casou-se com ela. Tanto ele, Enki, quanto Anu, criaram uma inveja muito grande, porque outros pensavam em casar com a rainha. Outros que, para eles, seria digno dela casar porque era igual, vamos dizer assim. Parecido, ou seja, da mesma raça pura, manteria a linhagem, né? E não misturou. Helion casou com a princesa de Sofia, a filha de Sofia, né? E Sofia é filha do grande Senhor do Universo, o primogênito, o que através dele tudo foi criado, né? Então, Sofia é filha dele. Então, desculpa a minha situação aqui, é porque quando a Flora vem aqui, ela traz uns pólens, ela traz uns negócios no nariz da gente que eu vou te falar. A Flora, você sabe quem é a Flora? Eu sei que ela, e muita gente vai saber que ela chegou quando seu nariz começar a ficar irritado por alergia. E até porque nós caímos na nossa formação corporal, porque assim, quando esses nossos mentores e guardiões, né, Anunnakis, chegassem, nós teríamos desconfortos. Esses desconfortos seriam colocados na nossa consciência pelo maligno de inimigo. O inimigo chegou, sabe? Porque te traz algo assim, diferente, que traz alguma consequência no seu corpo, desconfortável,
E aí era colocado como maligna, como uma alma, para ela não ter acesso à nossa mente, para ela não acessar a nossa mente. E hoje, como é dia de Anael, hoje é dia de Anael, por isso que eu comecei com boa noite, bom dia e boa tarde, porque o dia começa na noite, o dia começa quando o sol se põe. É assim que funciona. Então, quando o sol se põe, começa um novo dia. Começa um novo dia. O novo dia começa na escuridão. Então, vem a escuridão, que é essa que nós estamos passando agora. E, logo em seguida, começa a raiar o sol e a luz começa a vir e você começa a entender e a ver. E aí volta-se, então, a ação de fazer o que nós fazemos durante o dia. Não é trabalhar. Não é esse trabalho escravo. Nós não fomos criados para ser escravos, mas fomos mudados nessa linha do tempo que na formação, né, em Atzilut, não, Atzilut não, desculpa, em Yetzirah eles mudaram os mundos da nossa formação para que nós, na ação, virássemos escravos, escravos de seres malditos, que estão ligados a Pleiades, às Pleiades, que se passaram, vieram à Terra, tiveram que vir à Terra, para se passar por Anunnaki, para se passar, não é, veio se passar por, para fazer com que nós os odiássemos. Então, eles vieram com o ódio no coração, para implantar o ódio no nosso coração, pelo que eles iriam fazer conosco por saber quem nós somos. Então, à medida que eles fossem sabendo o tamanho da nossa criação, imediatamente viriam tentar desfazer ou torná-la um lixo, para que ela não ascensionasse, não acordasse. Assim sendo, Sofia nunca voltaria, porque esses aí que vieram aqui, e estão aqui até hoje, diga-se de passagem, é por isso que eu estou me apresentando, eu também estou aqui, eu também voltei depois de muito tempo afastado daqui, né? Afastado de consciência daqui. Voltei para saber aquilo que foi perdido, porque nós apanhamos tanto nessa trajetória. E aí eu descobri que foi por causa desses miseráveis. E descobri que nós também nos tornamos iscas, porque não havia o que fazer a não ser nos mostrar o que aconteceu através dos sentimentos. Então, quando nós entendíamos errado, indicava que as ações iam ser erradas. É a hora da formação. Quando você forma errado, você age errado. Então, quando você agir errado, né, como até hoje é assim, quando você age errado, indica que você vai ter correções por causa disso. Você sabe que vai pagar pela ação cometida. Então, as ações não podem ser erradas. Todo mundo sabe disso. Você tem que pensar muito para agir, para não agir de uma forma que depois vá se arrepender. Espíritos souberam disso e viram nisso uma oportunidade de cair a nossa raça numa destruição de lixo. Lixo você não quer na sua casa, concorda? Lixo você não quer na sua casa, você joga o lixo fora. Então eles passaram a nos fazer de lixo, como? Voltando ao passado, porque eles têm tecnologia para isso, dentro dessa matrix, dessa holograma quântico, posso colocar assim, do qual nós habitamos hoje, como seres que já existiram, mas que estão existindo num passado extinto, mas que ainda habita na nossa mente. Ainda está na nossa mente como tempos vividos no passado. Então eles acessaram esses tempos e neles apareceram como deuses. Vieram como deuses. Como deuses, eles vieram para quê? Qual a finalidade? De assumir o lugar do Criador e dos filhos do Criador. Tá certo? Da família de Helion. De Anu. Você conheceria ele como Anu, pai dos Anunnakis.
Anu é Hélion, que casou com Sofia, foi permitido casar com a princesa, filha de Sofia, né, que é a Sofia, que é a filha é ela, é a representação dela. Casou com ela e trouxe um desconforto muito grande para Pleiades, para as Pleiades, do qual foi expulso por aqueles odiosos que invejosamente queriam o lugar dele. Bom, não conseguiram, mas conseguiram apagar Sofia e ficar com a luz dela para controlar o universo através da criação da filhinha do papai. Deu para entender? Pronto. Esses mesmos desgraçados alienígenas, malditos, souberam da nossa criação, que Enki, o filho de Hélion, o Altíssimo, criou algo muito poderoso nessa terra material, para se unir à princesa, à rainha da terra, para juntamente com ela servir para trazer a luz de Sofia através da luz dela. Deu para você entender? Bom, essa princesa reptiliana que casou com Enki também trouxe o mesmo desconforto de Anu, de Hélio. Fez com que os reptilianos que estavam pretendendo casar com ela e se tornar consecutivamente rei, ela deixaria de ser princesa, viraria rainha com um rei consorte. E Enki quebrou isso. Ele casou com ela. Um que vem numa nave de fora, desce aqui na Terra, mas que tenha um sentimento que ela se agrada e quer casar com ele porque ela gostaria de ter um filho dele, com o sentimento dele. Filho é a continuação ou a consequência da união. Então é a continuação da prole dos dois, ou seja, ele é prole dos dois. É parte de cada um, razão de um e emoção de outro. E faz com que gere uma nova espécie. Não é nova espécie seria de diferentes raças, né? Mas quando é da mesma raça, propagação da espécie, né? Então, nessa união de Enki com essa rainha da Terra, que já estava muito, muito antes da nossa criação aqui, gerou um filho. Esse filho é Marduk. Marduk é o Alpha Draconis da Terra, o Alpha Draconis daqui de Gaia. O filho de Enkis é o príncipe, é Lúcifer, é Samael, é Cabal. É o mesmo. Bom, o que acontece? Lúcifer, que seria Marduk, teve um desafio. Por quê? Porque quando esses malditos, que já tinham feito isso nas Pleiades, descobriu que nossa criação faria ou traria a volta da consciência de Sofia e a paz no universo, porque eles apagaram a luz. Você entende? Quando você apaga a luz, você cria um caos. Você cria um caos. Você cria um terror terrível, porque você não consegue ver mais nada, concorda? É um caos. Você não consegue enxergar mais nada. Então, o que resta para você? Adormecer, parar e esperar a luz voltar, para você poder se movimentar e continuar fazendo, a não ser que você se torne cego. Se você se tornar cego, aí você tem que conviver com a escuridão, aí não tem outro jeito não. Você vai ter que entender que vai existir um tempo que você vai descansar e vai entender que do lado de fora da sua consciência, ao qual você não vê, escureceu e todo mundo foi dormir. E aí você talvez vá dormir também, mas para quem é cego, dia e noite é uma coisa só. Então, o que acontece? Eles entenderam que transformar a consciência adâmica, filhos de Enki, da criação de Enki, aqui, tornariam
nos tornando cegos, nos tornaria inválidos. Mas você sabe que o cego, ele tem aptidões sensoriais muito maiores que a nossa? Você talvez não saiba, ou saiba, que a morte, que é uma entidade, ela é cega. Ela não precisa ver. O que ela precisa? Sentir. Ela não precisa ver, ela precisa sentir. E como que ela sente? Com a língua. Ela sente o calor da presença das suas vítimas, porque estão contrárias, né? Então, como estão contrárias, não podem ser eternizadas. Ela virou a rainha. Entende? Ligação da rainha, da serpente. Mas vamos voltar lá. Enki teve um filho com ela e esse filho se chamou Marduk. O que quer dizer Marduk? Duque do mar. Duque do mar. Duque do prazer, porque a água é ligada ao prazer e ele está ligado ao mar. Então, ele ficou como o réptil da terra ligado ao mar, ao prazer, né? Bom, o que acontece? Tudo bem, tranquilo, tudo a mil maravilhas, projeto em andamento, em que, a partir de então, começa a criar um novo ser, que somos nós, adâmicos, com a intenção de conter dentro deles um etérico, o éter do universo, que como é que eu posso dizer? Não é só assimilar, é absorver o conhecimento que lhe fossem dados, lhe fossem passados. Então eles foram enviados para toda parte do universo que tinham algum conhecimento que poderiam passar para essa nova raça. Digamos, o pior conhecimento de todos, até hoje, foi o de Azazel. O de Azazel fez uma nação, fez um povo especial, e esse povo em especial foi especificamente, Azazel é Sabaoth. Sabaoth é o filho mais novo de Eldabaoth. Então, Sabaoth, como filho mais novo, ele estaria ligada à filha, que também foi a última. Ela seria a mais nova de todos. Mas como ela é mulher, ela é única, então ela não pode ser colocada com os homens, os machos. O dos machos, Sabaoth foi o mais novo, então Sabaoth ficou com o sétimo dia. Ele é o sétimo filho, sétimo dia da criação. Entendeu? Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, tal, até chegar no sétimo dia. O sétimo dia ficou com Sabaoth, o filho mais novo de Eldabaoth, e com a responsabilidade de guardar Sofia, que seria a filha nascida do casal, irmã dele. Então ficou os dois, ele e ela. Ela fez o mundo, ele ligado a Enki, ficou ligado a Enki, né? Saiu um anjo deles, da união deles, né? Saiu um anjo chamado Azazel, que é gêmeos, Asa e Zel, os querubins, os dois querubins da arca da aliança, Asa e Zel. E os dois querubins ficaram com a responsabilidade de guardar a aliança e não permitir que ela caia em mãos erradas, que não vá parar em lugares que não devem, para que eles continuem e terminem, na verdade, o que desejaram fazer, que é apagar definitivamente a nossa consciência e a consciência deles para conosco. Então, a Arca da Aliança, ela é o final, seria o checkmate de tudo. Como eles não conseguiram, até então, obter a Arca para eles, é tipo assim, se não vai ser para mim, não vai ser para ninguém. Foi o que eles fizeram com a luz de Sofia.
Se não foi para os invejosos de lá, né? Um invejoso em particular, que queria ser o pretendente que casaria com ela, e não foi, perdeu. Então ele, é aquele negócio, ele ficou com tanta raiva, com a inveja mata, né, velho? Ficou com tanta raiva que decidiu que apagaria também a luz dela, que ela também não seria mais rainha das Pleiades. E fez ela de maligna, de má, com ele, juntamente com Hélion, Anu. E aí, como ele casou com a filha do Senhor do Universo, o Senhor do Universo lhe entregou uma de suas naves, para que ele pudesse viver com a sua filha. É tipo assim, é um pai poderoso, né? Quando você casa com uma filha de um poderoso, ele tem poder e te abençoa. Fala, tá aqui, eu vou te dar um exemplo, vamos passar aqui para a nossa matéria. Vou te dar uma casa, vou te dar um carro, vou te dar uma condição financeira para você cuidar da minha filhinha. Tá certo? E aí você faz aquela obra maravilhosa que, por causa disso, eu te entreguei minha filha, porque concordo com o seu coração e sua vontade. Então vá fazer com ela, porque vocês dois são os pares ideais para fazer isso. Foi reconhecido. Pronto, ele foi reconhecido, ganhou o direito de casar com ela e ganhou Nibiru, que é uma nave, para andar numa elíptica, do qual para nós dura 3.600 anos, mas para eles é um ano que eles fazem um trajeto. E nesse trajeto, a partir do conhecimento dos mundos existentes, já, né, antecipadamente, começou a saber o que aconteceu e aquilo desperta ideias, né? É por isso que tem pessoas que não podem, eles não querem, espíritos não querem que você saiba de determinadas coisas, porque vai abrir a sua consciência para um lado que eles ocultaram, que eles apagaram, para você não saber o que pode muitas vezes fazer por saber quem você é. Então, despertar a sua consciência passa a ser um problema. Então, eles viram que no início não sabiam onde ia dar, então, mas Anu, com esse despertar dele de dualizar, casar com uma outra espécie, vamos colocar assim falando, para você entender, fez casamentos mistos, aconteceu que gerou uma onda no universo com essa energia, e aí muitos entenderam, e porque começaram a gostar de outras espécies, de ter amores por outras, sabe? E então começaram a casar com outras. E aí houve mistura das raças. Essas misturas das raças, Hélion foi ocupado. Hélion foi ocupado e Hélion já estava preparado com a sua nave, entregue já pelo pai de Sofia, Yaldabaoth, que também é filho de Tiamat, entregou essa nave para ele justamente recolher nessa viagem elíptica dele de um ano todos aqueles que começassem a fazer o que ele fez. Tá certo? Então, isso começou a rolar no universo, a mistura das raças. Começaram a misturar. A partir daí, a Nibiru começou a se encher de várias misturas, filhos nasceram misturados, do qual a tentativa disso tudo, né, o objetivo disso tudo, era reencontrar a luz perdida de Sofia, através desses que fizeram a mesma coisa que Anu fez, que Hélion fez. Pronto. Isso é um projeto, um plano. E assim eles causaram um caos no universo por causa disso. Né? Lógico. Novidade. A serpente te abre a mente para coisas novas, não destrutivas, mas evolutivas. Tá certo? É evolutivo. Não é destrutiva. Destrutiva foi daqueles que expulsaram Sofia do seu estado natural, de luz. Transformaram-a em trevas. Tá certo? Para que ela não pudesse governar mais. E assim o desgraçado que queria ter casado com ela ficasse com a luz dela no mundo dela. Expulsou ela de lá. Tá? Tudo um propósito, tudo tinha um propósito muito maior, né? Que nós só viemos a saber, só viemos a conhecer agora no final.
Tá certo? Então, a partir de então, vamos dar um salto aí um pouquinho maior na nossa criação, em que filho de Sofia com Helion, filho do Altíssimo com a Altíssima, claro, nasceu Enki. Enki, por ser filho de uma mistura do qual eles já não queriam antes, não puderam permitir ele voltar para Pleiades e se tornar rei de lá, claro. Disseram que ele era bastardo, que ele era um filho indigno, que não podia ser aceitado. Tá bom. Beleza, então. Enki, então, foi convidado por Yaldabaoth, criador da matéria, que é esse planeta 3D aqui, foi convidado como geneticista que era, por ter aprendido, por ter tido instruções já preparado para isso, preparando ele para isso, porque ele não ficaria com as Pleiades, por causa justamente da mesma situação do pai. Ele foi entregue a terra para ele, porque disseram para ele: tem uma esposa esperando para você lá. É uma filha minha, e ela está lá esperando por você. Ela é da nossa raça, da sua mãe, e vai lá, encontre com ela e case com ela, e tenha filhos e faça uma nova raça, do qual vai trazer a luz da sua mãe de volta ao universo. Pronto, decidido, ele veio. Essa é a verdadeira história. Ele veio, desceu aqui na Terra, se materializou, claro, porque é 3D, então tem que se materializar, tem que assumir o corpo material. Ele assumiu um corpo material e começou a trabalhar nessa genética de criar o adâmico. Mas antes de criar o adâmico, já tudo pensamentos altíssimos, tá? Altíssimo. Por isso que o pai dele é chamado de Helion. Tem o nome de Helion, Altíssimo. Pronto. Ele, antes de criar o humano, ele criou alguns seres, dos quais você os chamariam de daimons, ou demônios. São 70 daimons que ele criou antes de criar o casal inicial de daimons. O casal inicial de daimons seria Adapa e Tite, do qual teria o conhecimento de Lilith e Samael. Quem é Samael? Filho de Enki, que também seria Marduk. E sua esposa, Lilith, também uma draconiana, mas num estado já adâmico. Tá certo? Então ele criou uma adâmica e deu para o seu filho fecundar, assim como ele fecundou. Por quê? Porque ele precisava ter filhos, né? Ter filhos. E teve um casal de filhos, tá certo? Que tiveram tiveram filhas. Essas filhas desse casal dele, que ele começou na criação, ele pegou uma de suas filhas e entregou para o seu filho, Samael, que agora você já sabe quem é. Entregou para Samael. Samael fecundou ela, e ela era chamada de Lilith. Só que, nessa linha do tempo, nesse princípio, esses malignos conseguiram viajar no tempo. Viagem no tempo. Começaram a aparecer nesse tempo, desse momento da criação, da formação e da ação, começaram a aparecer e se tornar divinos, se passando por Anunnakis. Na verdade, no final, eles dizem que são Anunnaki. Eles dizem que são a serpente, então eles fazem tudo de errado para botar a culpa naqueles que eles querem tirar como luz. Foi o que eles fizeram com Sofia. Transformaram ela em maligna para ela não ser mais a rainha nem a luz.
E assim como eles sabiam que nossa raça traria a luz dela de volta ao universo, ele voltou no tempo, eles voltaram no tempo e começaram a mudar esse tempo com mentiras, se tornando divindades, assumindo divindades no Egito, por exemplo, né? Se tornando lá divinos e fazendo coisas horrendas que vocês já devem saber. Até hoje eles ainda fazem isso. Sacrifício da nossa raça, dizendo que nós precisamos sacrificar o nosso corpo por ser maligno, nossa carne, ficando somente com o estado de alma naquele estado final que terminou quando saiu do corpo. Então eles começaram a criar dores e aprisionamentos. Tudo isso que nós temos hoje aqui nunca foi o projeto do nosso Criador. Todos os filhos sabem que o nosso Criador nunca nos criou para sofrer, nem para nos matar, nem para nos eliminar como eles fizeram, e nem para nos escravizar. Piorou escravizar seus próprios filhos. Então, o que é que eles queriam, o que é que ele queria e o que eles queriam? Ele queria que nós, através do conhecimento implantado do universo, trazido a nós por vários seres de lá, para essa nova raça, nós soubéssemos da onde estava a luz de Sofia em tudo isso, porque seríamos a ligação dela através de Enki. Enki é o filho legítimo e primogênito. Então, ligados a ele, porque é o que nós nos tornamos, porque ele nos fez, ele colocou o seu DNA na gente. Yud, Rei, Vav, Rei. 10, 5, 6, 5. E aí, com essa ligação, ele pôde nos manter educados por ele. Porque são 4 mundos, 4 andares. Tá certo? Yud, Rei, Vav, Rei. Então, lá em cima, Rei. Rei. Rei, Vav, Rei, Yud. Ou Yud, Rei, Vav, Rei. Então depende de onde você começa a ler. Se você escreve da esquerda para a direita, você vai ler Rei, Vav, Rei, Yud. Se você escreve como os draconianos da esquerda, da direita para a esquerda, você vai ler Yud, Rei, Vav, Rei. Se você escreve como os ocidentais, você vai escrever da esquerda para a direita, né? Então você vai ver Rei, Vav, Rei, Yud. São 4 mundos. Mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, que somente os filhos de Enki estão lá. São 12 mil almas. Somente 12 mil almas estão lá. Tá? 12 mil almas da sombra com olhos vermelhos. Somente essas almas têm a emanação, porque estão ligados àqueles que emanam, o pai Hélio e os filhos, né? Então, a emanação é deles e ponto final. Depois vem o mundo da criação, que é o mundo de Briá. E depois descendo, que é o Rei Vav, né? Aí vem o outro rei, que é o mundo da formação. Então eles não puderam pegar o mundo lá em cima da emanação, mas pegaram o outro rei de baixo, tá? Que é o mundo da formação. Você forma aqueles que você quer que hajam, tá certo? Você mete eles em escolas gnosticistas, que é sentimentalistas, que aprendem algo através do experimentar. Eles experimentaram e souberam coisas que eles queriam que ficasse no registro, que nós fomos criados para aprender. Então, tudo serviu para o conhecimento, para acendimento da luz, ou reacendimento da luz apagada de Sofia. Então, eles não tiveram problema em nos permitir aprender tudo o que quiséssemos. Tudo. Se você queria aprender,
merdas, foi dado. Porque você entenderia no final que merda dá em consequências, e consequências essas que eles não podiam livrar a gente. Então, corrigiram severamente, porque nós não poderíamos terminar dessa forma, claro, né? Não fomos criados para isso. Então, não podíamos terminar desse jeito. Tínhamos que acordar uma hora ou outra. Então, o pai que ama o seu filho, ele corrige. Ele corrige. Todo pai que ama o seu filho, cara, ele corrige. Então, nós como filhos fomos corrigidos pelo desvio de consciência. Mas quem desviou? Os mesmos que desviaram a luz de Sofia lá atrás, antes da nossa criação. E como eles viram que nós acenderíamos, seríamos o pavio de acender novamente a luz dela no universo, eles só tiveram uma opção arriscada, mas só tiveram uma: descer para cá e também fazer o que os verdadeiros Anunnaki fez. Criar algo também, ou seja, ser um co-criador na criação já criada da Terra. E nós seríamos essa manivela, essa luz, essa sustentação de uma nova luz. Então eles voltaram num tempo, e nesses tempos eles voltaram como superiores, vindo em suas naves, tá certo? Nessas naves, eles assumiram o poder divino para com a humanidade, sem a consciência já, trocando a consciência do nosso Criador. Então, o que acontece com isso? Ele passa a ser apagado, porque ele já estava lá conosco. Já estávamos trabalhando até na luz, despertando ela a cada tempo, né? Não tínhamos sofrimento. Existe uma linha do tempo em que não há sofrimento. Não há sofrimento nenhum. Mas essa linha do tempo foi apagada da nossa consciência justamente porque eles entraram nela. Eles entraram nela e criaram uma nova para eles, no qual nós fomos colocados dentro dela, e essa que nós estamos vivendo hoje. Mas isso, sabe o que acarretou? Prisão deles conosco. Esses malignos, malditos, eles são nefastos. Não tem um pingo de dó de você. Até porque eles apagaram a luz do universo sem pensar na consequência da destruição do mesmo. Você entende? Porque você tocar na filhinha do papai, do Criador do Universo, ou co-criador do Universo, porque ele foi o primeiro ser criado, então ele é o primeiro ser criado, então ele é o filho da criação, você tocar nele, do qual todo o resto passou a existir depois dele, é a mesma coisa que ter problema com a sua própria vida. Ou seja, você vai deixar de existir, você vai causar uma morte para você, que é uma separação da sua consciência como existência. Então, ele, naturalmente, poderoso que é, ia te enfiar, como te enfiou, e vai te enfiar se for preciso, em um caos da inexistência. Você vai se perguntar por que existe, por que você sofre tanto. Você vai perguntar pela sua existência depois de tanto sofrimento. Porque tem que apagar a sua ação. Você afrontou o Altíssimo. Deu para entender? Hélion. Você enfrentou Hélion. Então, ao enfrentar ele, você está pedindo para ser apagado, para ser sacado, retirado. Compreendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. E então, mas qual era a intenção? Que o pai fosse reconhecido. O pai. Entende? Só isso. Ele queria ser reconhecido por causa da queda de Sofia. Então, ele é o pai de Sofia, o guardião da filha, e ai daquele que tocar na filha dele. Todo mundo sabe disso. Nenhum pai gosta de ver sua filha bulinada, né? Gosta de vê-la casada. Foi o que ele fez. E aí entregou em casamento ao Hélion, que você conheceria como Anu. Deu até uma nave para ele, um carrão, deu uma casa, deu uma estrutura para ele poder fazer a obra tão grandiosa que ele se encaixou, ele viu nele aquilo que ele procurava para gerar
uma nova luz a todo o universo. Então ele começa a descer para depois elevar. Cai. Porque é novo, né? Novo é você pensa que vai cair, porque você não sabe onde vai dar, né? Então a serpente é sinal de evolução. Então ela trouxe os gnósticos. Os gnósticos são aqueles que topam ter consciência de saber. Tá certo? Agora, quando a gente já sabe, que que você experimenta, conhecer, experimentar, então eles deixam você experimentar. Então você topa experimentar uma vez. A partir do momento que você experimentou, você já não é mais virgem. Então você já sabe. A partir daí você decide se quer continuar aquela experiência ou não. Concorda? Então você tem que ter consciência de que a luz da permanência ou não em uma situação ou um estado astral é sua. Você que decide. Você tem que pensar um pouquinho sobre aquilo que você quer para você e a consequência, ou consequentemente, para a sua descendência espiritual, astral e material. Deu para entender? Tudo que você for gerar é seu filho. Bom, como esses seres malignos lá, que viram isso, fizeram isso com Sofia, quando eles perceberam, depois de muito tempo, né, que nós fomos espalhados no universo e tal, aquela coisa toda, eles viram que, olha, se eles acordarem, nós acabamos. Então, vamos lá, vamos descer lá, e vamos destruir essa raça e ficar com aquilo que nós já temos. Ou seja, aquilo que já está no universo, porque eles acharam que controlaria pela falta da luz de Sofia. Bom, ou seja, pegaria os filhos dela, a criação dela, ou a criação do esposo dela. Então o que eles fizeram? Desceram aqui, cara. Desceram na matéria, assim como os Anunnakis inicialmente, falando. Desceram em linhas do tempo. Depois deles fazerem, eles entraram nessa linha do tempo, disfarçadamente como divindades em suas naves, e começaram a mudar a história, nos tornando escravos e obrigados a fazer o que aparentemente seria para nós, porque eles vieram com essa impressão, trazer essa impressão de que eram os Anunnakis fazendo isso. Só que não eram os Anunnakis. Nunca foram. E eles estão aqui conosco. Nunca foram. Eles são apenas pleiadianos. Só pleiadianos. Tentando segurar a raça pura deles. Por isso essa luta toda de raça pura, que o bigodinho nazista queria implantar, né? Ganhou o direito por ignorância da nossa raça, então ele ganhou o direito de exterminar todo mundo que para ele não fosse puro. É essa merda aí. Ele está aqui de novo, ele continua aqui, ele não saiu daqui. O que acontece? Quando eles vieram aqui, tiveram essa brilhante ideia de nos destruir, de entrar na linha do tempo e se materializar, e ficaram lá por muito tempo materializado para realizar ações, porque tinham que ficar como divindades assentadas em tronos que deveriam ser adorados, eles caíram. Esses sim caíram. Eles caíram aonde? Numa grande armadilha, não puderam mais sair daqui. É como um rato que entra numa ratoeira e fica preso. Ficaram presos aqui, não conseguiram mais sair. E passaram a ficar obrigados a colher aquilo que plantavam. Então eles mesmos tinham que se desviar da própria morte que eles deram para nós. Porque eles também passaram a ser mortos e identificados. Caíram numa cilada. Ficaram presos aqui. Aí, como eles viram que era tudo uma cilada para prender eles aqui, eles não voltariam mais para lá, e Sofia, mas Hélion poderiam trabalhar tranquilamente, eles passaram então a piorar nossa situação, e o único jeito, tipo assim, não atinge o pai, mas pega os filhos. E nós passamos a ser os filhos mais novos da criação de Hélion, que Enki realizou.
que é que trouxe a vida, trouxe a existência como geneticista que ele é. Mas antes, como eu disse, ele criou 77, na verdade, daimons, que teve 10 filhos cada um, então deu 70 daimons da Goécia, que Salomão, filho de Abraão, digamos, descendência de Abraão, descendência, né, do pai, pôde ter o controle delas, porque foi dado um anel para ele, o anel de Mihael. Mihael é das Pleiades, mas só vem aqui rapidamente para exercer uma ação, porque todos sabem que se ficar um tempo determinado materializado, ele não volta mais, ele tem que ser morto para deixar a matéria, e ele não, como alma, ele não sai mais daqui, fica aqui. É uma ratoeira para prender a alma deles aqui, a essência deles aqui. Você entendeu? A energia deles aqui. Então a energia deles ficaram aprisionadas aqui conosco. Então nós ficamos aprisionados com ódio. Então, à medida que eles iam identificando os filhos de Enki, aqueles que tomariam o lugar deles, é o que nós vamos fazer agora, porque já estamos aqui, tomaríamos o lugar deles, eles começaram a nos destruir de consciência, nos afastando do saber original. Então, é aquela hora que eles voltam no tempo, né? E desfazem o tempo para que nós não soubéssemos quem é o nosso Criador em primeiro lugar. Então, ficaremos na mão de qualquer um desgraçado que viesse para reinar, porque se sentiria superior. Tá certo? Bom, esses malditos, esses maléficos, ficaram presos aqui, e como eles puderam ficar com a consciência do saber, porque essa consciência que eu estou falando para vocês me custou muito e tem me custado muito para receber. Não tem sido fácil receber ela. Para eles, sabendo que eles teriam que passar por coisas para pagarem ou para retificarem pelo que eles fizeram, né? Porque eles ficaram presos aqui conosco, eles sabiam que o preço seria muito alto para eles pelos que eles fizeram para retificar, para receber. Então, o que eles descobriram? Uma forma de se manter na consciência, passando para um outro corpo, sem perder a consciência antiga que eles carregavam. Então, como eles fizeram isso? Bebendo o líquido da vida de um dos filhos da realeza, que é o líquido vermelho, que vocês conhecem como sangue. Começaram a beber esse líquido como sendo um vinho da vida. Aí mantém a consciência, mantendo a consciência deles, conscientes ao entrarem em um novo corpo. O corpo deveria tomar o líquido da vida do outro, para ele poder possuir a consciência daquele outro, que ele estaria entregando como sacrifício para passagem dele mesmo. Então ele pega uma consciência da família, identificado como filhos de Enki, pega um da família, traz a conexão para ele na ignorância, porque ele perdeu a consciência do pai, faz a cognição que ele quer manter para destruir a nossa raça através da ignorância. Quando ele está no auge do jeito que ele quer, ele entrega ele em sacrifício como impróprio, né, como um lixo que não pode ser eternizado. E como ele deveria ser morto, ele oferece o sangue dele, a beber o sangue dele, para poder manter a consciência do próximo que vai assumir essa entidade ou esse ser do universo que desceu para cá. Então eles se mantiveram na consciência, não perdendo a consciência, fazendo esse processo. Desde lá do Egito eles fazem isso, né? Mantendo isso. Bom, até onde eu sei foi do Egito.
aprenderam a fazer isso com o povo de Israel que eles escravizaram. Quando Yosef faleceu, eles puderam então fazer uma plantação de prisioneiros dos filhos de Abraão, né? E aí eles ficaram 400 anos, praticamente, vivendo do sangue das criancinhas dos hebreus, para manter a passagem de consciência, para não perder mais aquilo que eles queriam fazer, destruir a nossa raça, para que nós não ascensionássemos, não trouxéssemos a luz de Sofia, que é nossa avó, vamos colocar assim, né? Porque eu sou descendência deles, é nossa avó, porque é mãe de Enki, o nosso Criador, e nós nos tornamos filhos de Enki pela criação. É o pai que gera um filho. Ele gerou um filho na barriga da sua irmã, e nós fomos gerados na barriga de Ninunzag, a irmã dele. Então, somos também filhos de Hélion. O temor deles todo era que nós chegássemos a essa consciência da verdade e trouxéssemos Hélion, o pai, de volta. Já foi trazido. Ele já está aqui. E eu quero dizer uma coisa que ele está trazendo agora com um governo mundial, um governo que a terra dele foi dada a ele como esposo da filhinha do papai, Hélion, o Altíssimo. Então, foi dado à família a governar a terra, né? Através do conhecimento que eles passaram para os carros adâmicos, porque os adâmicos serviram de carros sentimentais para que eles pudessem se conectar com a matéria sem precisar se materializar. Nós passaríamos a ser as ligações deles aqui, que é o que acontece hoje. Porém, com a ignorância, ou seja, mudado de consciência na direção, né, da consciência, sem o Criador direcionando o carro, somos nós, ou seja, sem o Pai, os filhos foram perdidos. E como os filhos foram perdidos, puderam ser espalhados e utilizados, como eu disse, como rito de passagem para esses malignos malditos, que se acharam e se acham superior até hoje, mas não são. Não são. Tá? Não são. E a ordem de Hélion, que vocês já devem estar sabendo, muitos já devem estar sabendo, outros não, mas já deveriam estar, é que nós não fomos criados para ser escravos. Essa ideia de que nós fomos criados para caçar ouro foi uma consciência gerada por esses malditos para colocar a culpa no nosso Criador como um Criador mau que criou apenas uns robozinhos para trabalhar para ele. E não tem nada a ver. Mas sabe o que é nada? Nada a ver. Foi utilizado, sim, essa consciência como uma formação. E aí nós saberíamos de coisa através dela, claro. Mas não fomos criados para isso, não fomos criados para ser escravo, nem para trabalhar. Não, não. O Nessara é de leis que serão implantadas, na verdade já são implantadas, já estão criadas, mas que vão ser colocadas para os adâmicos, tá? Como com a volta de Hélio e um governo mundial, então tem uma lei para todos, para todo mundo, que é o Nessara. Mas o Gessara é a sustentação dos filhos da casa. Você não precisa trabalhar nem se sujeitar a ninguém como senhor da sua vida para te entregar uma mirreca, uma miséria de vida que você só teria se fizesse o que ele quer, porque você seria um inferior. Nós não fomos criados para ser inferior, nós não somos inferior, não temos que trabalhar. Por que o Gessara nunca foi nos dado, mesmo que ele já tivesse sido implantado e em uma linha do tempo estava preparada para a gente, que é essa que nós estamos nos encaixando nela? É o seguinte, porque
essa linha do tempo com o Gessara, que é a sustentação do universo, esses malignos não poderiam ir, porque se eles fossem, eles não iam nos dar, eles iam apenas ver o que eles queriam nos dar, os nossos pais, né? Na verdade, Helion, nosso pai, o pai, e iriam tirar, destruir tudo, pegar nossa consciência, dominá-la com a estupidez e a ignorância, através da inveja, a superioridade e inferioridade, a escravidão, e ia tirar isso tudo da gente, ficando com eles no poder, porque eles saberiam e nós não. Entende? Aquele que sabe tem poder sobre aquele que não tem. Então aquele que sabe é superior ao que não sabe. Porém, aquele que sabe mais, mais também lhe será cobrado, porque ele sabe mais, então ele tem mais responsabilidade. Deveria amar mais, não odiar mais. Deveria dar mais e não retirar mais. Deveria fazer mais o bem e menos o mal. Né? Bom, então não poderia nos ser dado, porque não era para Helion, não era para a família Anunnaki. Era para destruir, justamente para que eles não pudessem voltar e Sofia não pudesse reinar. E Enki não fosse reconhecido em todo o universo, não só nas Pleiades, como o príncipe, mas em todo o universo como o neto da criação. O neto da criação. Porque Helion também é filho de Sofia, que é filha de Eldabaoth. Deu para entender? A filha, as Pleiades, têm a luz. Claro, ninguém aqui quer tirar a luz de ninguém. Nós queremos reconhecer cada um. Mas a luz também tem que reconhecer que as trevas é necessária. Porque sem o pano de fundo negro, o branco não brilha. Deu para você entender? Se você não tiver um pano de fundo, fica transparente. Então você, para criar uma cor nova, você tem que colocar o branco. Para você criar o branco, você tem que criar o preto para dar o fundo. Então, o preto é primordial. O branco é o subsequente. Depois as outras cores. Então vem o preto, o branco, então vem o dia, aliás, vem a noite, o dia, que é amanhã, e as outras cores à tarde até voltar a escurecer. Aí volta de novo um novo dia. Nós estamos na sexta-feira, dia de Anael, a única mulher, digamos assim, a única fêmea da semana, dos 7 dias. Ou seja, hoje é dia de Sofia. O dia de Sofia, ou seja, o dia das mulheres, o dia de Lilith, o dia de Tiamat, é na sexta-feira. Ela prepara para entregar o cálice da vida eterna para Helion no sábado, para o filho, para o pai. Entende? E aí o sábado ficou destinado ao filho mais novo de Yaldabaoth, Sabaoth. Por isso que é Shabat. É o Shabat. Se chegássemos a essa consciência, nós poderíamos receber o domingo como o primeiro dia da criação, voltando à paz e sobre a tutela do grande anjo da criação, né? Anjo de luz da criação, Mihael. Todo El é L no final, Mihael, Rafael, Uriel, Gabriel, Cassiel, e assim vai. Todo L é de Helion. São do Altíssimo. São anjos do Altíssimo. Então eles só vêm sob ordem do Altíssimo. Mas quando vem, define, porque anjo não tem livre-arbítrio. Ele vem para fazer e faz e acabou. Você tem que receber a sua ordem, querendo ou não. Tá certo? E uma das ordens que foi dada aqui agora é que o adâmico, nós filhos da casa, os filhos, porque nós temos muitos botes. Botes é vazio, feito cognitivamente, sentimentalmente,
para ser utilizado por esses nefastos. Quando nós acordássemos, eles acordariam com o sentimento deles preparados para tentar nos impedir de acordar, ou seja, tentar impedir a evolução da luz de Sofia nos filhos. Bom, a esses filhos, quando eles acordassem e entendessem que não tem mais que trabalhar, porque isso foi uma mentira colocada para que nós nos tornássemos escravos na mão desses desgraçados e mendigássemos a vida para eles, mendigássemos a comida, a bebida, a moradia, tudo, né? A vida, a existência no planeta, eles tivessem o controle como senhores e nós escravos. Então, quando nós acordássemos, a escravidão seria erradicada. Por quê? Porque nós entenderíamos com Hélio, com o Altíssimo, que não fomos criados para isso. Então, se nós não fomos criados para sermos escravos, temos o sustento do Altíssimo. Qual é o sustento do Altíssimo? Ele não é dono do ouro, do ouro, da prata e do bronze? Ele é dono de toda a riqueza, certo? Então, a riqueza é conhecimento, é entendimento, é saber. Então, ele sabia que quando nós acordássemos, nós estivéssemos prontos para ascensionar na luz de Sofia, nós realmente seríamos reconhecidos como uma nova raça, em primeiro lugar, e seríamos sustentados por todos eles. Então, cada um que nós formamos e fizemos no universo, através de Yetzirah, né, o terceiro mundo, de cima para baixo, nós também geraríamos uma ação. Então, já foi preparada, né, no mundo da formação, uma medida para que nós, ao acordássemos, nós receberíamos o sustento. O sustento. Então, esse sustento que é dado a nós se chama Gessara. Para que você não tenha que se curvar mais a ninguém. Ninguém. Você não tem que mais pedir trabalho para ninguém. Você não tem que pedir subsistência misericordiosa para outro irmão que não deveria fazer isso para você, porque é como se você fosse um mendigo e deveria estar junto com ele na mesma classe. Mas foi feito classes por causa disso, para um ficar sobre o outro e pisar na cabeça do outro. E justamente esses malignos fizeram tudo isso. Então, ao acabar essa situação, ao chegar ao fim, o que aconteceria? Seria nos dado, tá? Seria nos dado o sustento, que é o Gessara, que é a moeda quântica, do qual muitos estão tentando malignizar, dizer que vamos ser controlados e tal. Rapaz, eu sou filho. Eu amo meu pai porque eu sei que ele me ama. Não tenho problema e nem tenho vontade de esconder nada. Mas os malditos têm. Por que eles querem continuar escondendo o que fazem? Me respondam. Por que alguém tem medo de colocar na mesa a sua vida? O que ele faz com o dinheiro que ele recebe? Está claro ou não está? Se alguém tem medo de prestar contas, é porque as contas dele não vai bater. E aí ele vai ter que pagar pelas contas que ele praticou. Né? Então, esses espíritos malignos colocaram na cabeça de alguns que dar conta daquilo que faz é ruim. Não. Se eu não tenho problema com o que eu faço, não vai gerar nada de errado no universo como consequência de uma ação. A minha formação foi boa, foi correta, é amável, é justa, não é santa nem odiosa, mas é justa. Então eu não tenho problema, está aqui, a minha vida é tranquila, a minha conta está aí. Deu para você entender? O que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer e por que eu quero fazer, porque é para o meu pai. Quem vai fazer para si mesmo é egocêntrico.
é egoísta, é arrogante. Eu faço para o meu pai. E os filhos da casa fazem para o pai como eu, porque também são filhos. Então é esses que nós queremos encontrar. O resto, gente, é bote. É só bote. Então, se você não é um bote, mas tem consciência de que tem uma alma dentro de você, você não vai ter problemas em retornar ao amor do Pai e receber do Pai a condição de viver uma vida em paz. Porque a Terra, antes de você existir, já existia e outros seres já governavam ela. Então nós fomos criados para brilhar nessa Terra, para iluminar eles ainda mais na consciência deles. Então, por que esconderíamos a luz? Não faz sentido, faz? Para mim não faz sentido nenhum. Você tentar esconder aquilo que deveria brilhar. Você não acende uma lâmpada para botar ela debaixo da cama, concorda? Não, você não faz isso. Ninguém faz isso. Você acende para brilhar. Ué. Mas se alguém quer esconder, se alguém tem problema de prestar contas, é sinal de que ele está armando ou tem maracutaias espirituais que ele quer usar o adâmico ainda para poder, né, fazer as coisas e não ser visto. E a qualquer coisa ele põe a culpa no adâmico, o adâmico pagaria pela ignorância. Né? E nós não aceitamos mais isso. Então, só por um motivo aí, claro e finito, é um checkmate, é que nós não fomos criados para trabalhar e não temos que trabalhar. Quem obrigou isso, agora vai pagar. E eles estão correndo desesperadamente para nos entregar o Gessara, para não ser identificado. É aquela coisa assim, se você não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem espíritos aí, e se alguém escutar essa videoaula, e souber o que eu estou falando, e quiser me contactar, eu teria o maior prazer em conversar com esses espíritos e acertar as contas com eles. Tem uns espíritos aí que só não te ajudam porque você, como adâmico, é inimigo dele, ele não pode ser seu amigo. E ele fala exatamente assim para você quando você o vê. Ele fica igual maluco, andando para lá e para cá, como se ele fosse um doido. Ele não é um doido. Ele está pensando numa maneira de resolver essa situação, senão ele vai pagar. Porque os malignos o malignizaram. Deu para você entender? Ele se tornou inimigo da criação. E ele não é inimigo da criação. Ele quer ajudar, ele quer fazer. Ele está preso a isso, mas ele não pode por causa da ignorância do adâmico que carrega ali, porque ele carrega uma religião. E religião nada mais é do que controle de massa, controle de mente de massa implantada. Não existe esses falsos divinos que se fizeram deuses no passado e hoje querem continuar sendo. Não tem. Então, esses espíritos, eles dizem assim para você, preste bem atenção. Quando você diz assim, você chegar para ele e perguntar assim, poxa, me ajuda, liberta minha filha, liberta meu filho, né? Liberta minha mãe, liberta meu pai, seja quem for, e você vê ele andando como um doido, como um lunático, e você entender que aquilo é um espírito, não é ele é um receptáculo, ele não passa de um rádio transmissor, receptor, então ele só está recebendo uma transmissão de uma consciência que não está sendo bem aceita porque são inimigos. Aí você vai pedir, porque não adianta expulsar, ele não vai sair. Não tem suíno, Jesus. A tradução de Jesus é suíno. Não tem divindade aqui para expulsar mais eles. Não tem exorcista dos Vaticanos mais aqui. Não tem isso mais. Nenhuma religião agora tem poder de expulsar a família daqui. Então, os seres guardiões da família vão assumir a família. Então, você imagina o problema que você está arrumando. Eles sabem disso, por isso que eles estão correndo, tentando se esconder e dar aquilo que não deram até hoje para não parecer e continuar, tipo assim, passar com a gente para o outro lado. Mas não vai não. Não vai não. Não vai passar não.
Eles vão ficar presos aqui nessa linha do tempo e eles vão ser apagados. Então, quando você pede ajuda para eles, para ele te ajudar, ele vai dizer assim para você: eu não posso te ajudar, eu sou seu inimigo. Eu não posso te ajudar. Ele é seu inimigo. Se ele fosse seu amigo, seria totalmente diferente. A sua consciência estaria diferente, não teria problema com ele lá. Até nem problema com ele teria, porque ele é um guardião. Você conversaria diferente com esse guardião. Então, se você não tem essa consciência para fazer esse trabalho de mudar a situação como ela realmente é, porque você não sabe, você foi enganado e é enganado até hoje, pode me chamar. Eu já estou aqui, essa palhaçada acaba aqui. Eu desejo de todo o meu coração, já falei com a minha família, já falei com Elion, meu pai, que eu desejo muito encontrar com eles. Por quê? Preste atenção. Marduk, o filho de Enki, filho da rainha da terra, porque na terra é uma rainha, não é um rei, é uma rainha. O rei é consorte, ela o escolheu. Então, como Enki saiu, levou a esposa, que é a rainha da terra, ele levou também o filho, lógico, né? Ninguém vai deixar seu filho para trás, né, cara? Ninguém deixa o filho para trás, concorda? Quem deixa filho para trás entrega ele à morte. Beleza? Só entender isso. E aí o que acontece? Marduk entendeu o jogo, o processo, e se propôs com um panteão dele, os filhos e irmãos dele, a família, que juntamente com eles sabem que são dragões, filhos de dragões, e tem culhão. Tem culhão. Virou e disse: olha, nós vamos descer e vamos proteger a raça do pai, da mãe, porque eles são nossos irmãos. É uma nova raça sendo gerada, do qual nós teremos acesso à matéria, sem precisar se materializar, porque eles são nossos sentimentos. Nós seremos eles e eles serão nós, serão como nós. E nós estaremos em comum acordo, vivendo com essa nova raça, num novo sistema de governo de amor e paz, onde a luz de Sofia emanará a partir daí, a partir dessa nova raça. Então, Marduk, é o Nefne, que desceu com os Neflins. Ele é o Alfa Draconis. Ele é o filho draconiano de Enki e a rainha reptiliana. Ele nasceu com asas. Por isso ele é draconiano. Os draconianos têm asas. Os reptilianos não, mas são rápidos como uma serpente. Tá? Então, ele desceu para cá com a intenção, uma só intenção: proteger a nossa raça da destruição. Segundo, devolver a consciência perdida da família. Ele também é chamado de Luxifere, o portador da luz. É ele. Marduk, Samael, Cabal, é tudo mesmo. E ele tem agora um projeto. Em 2030, fazer o casamento da raça adâmica, os filhos da casa, os filhos de Enki, que são da emanação de Atzilut, serem devolvidos à criação, devolvidos a esse andar de emanação, para que eles possam voltar a ser sacerdotes. E tem o poder sacerdotal da convocação. Eu recebi tudo isso aqui. Eles me deram. Você entendeu? Eu não comprei. Eu não fui lá e me fantasiei do jeito que vocês estão me vendo aqui, para parecer como muitos idiotas estão fazendo aí. Não. Eu fui reconhecido diante de 10 anos, durante 10 anos de uma escola. Eles me entregaram esse material aqui, me levando a reconhecer, a me reconhecer, porque eles já me reconheciam, por isso que me deram esse presente, me deram a kippah de Mecharim, do Mecharim, negra, me deram o talit também, de lá, de grandes rabinos que usaram,
para que eu recebesse a emanação, né, ligada à família, e me deram para que eu convocasse os espíritos que eu preciso ou precisasse, para me ajudar nessa minha trajetória de elevação, porque não foi fácil. Se eu não tivesse os convocado, como eu convoquei no último teste, eu chamo de teste do 9, nesse teste do 9, eu precisei convocá-los. Teve um outro teste da morte também, eu tive que chamar. E para que eles pudessem vir me ajudar. E vieram. De tal maneira que foi assustador, até para um animal que estava lá, que estava comigo na hora. O animal não mente, né, cara? O animal não mente. Então, até por causa do animal, eu subi naquela hora que ele tinha chegado, que ele tinha vindo e que eu podia colocar a situação para ele, porque eles iam resolver, e realmente resolveu. Me tiraram desse teste de morte também, diga-se de passagem, vi a morte tentando entrar na minha casa, tá? Para eliminar a minha família, e eu pude, e com isso eu fui me ascensionando e descobrindo cada vez mais quem eu sou, até chegar agora. Eu sou ligação de Marduk, eu estou de volta, meu querido, minha querida, eu sou uma ligação ancestral, que estou agora reabrindo a antiga escola da serpente sumeriana de Enki, do qual Marduk ficou com Lilith como mentores. Sou filho legítimo da casa e posso provar isso para vocês. É só me entregar o Gessara. Eu não quero mais depender de nenhum outro ser como eu, criado aqui na matéria. Quero deles, lá de cima, a minha sustentação. Sustentar a ação, por isso é que é formação. Forma para que você possa sustentar a partir daí sua ação. Minha ação é sustentada por eles que trabalharam na minha formação. Me formaram e me sustentarão para que eu continue a formar outros. É uma escola. A antiga escola, só que agora modernizada, né? Muito mais moderna e muito mais poderosa. Hoje nós sabemos que a nossa família é das sombras. Então, vocês da casa, vão ter visita das sombras na casa de vocês. Então, vocês deviam ficar felizes e não com medo, não expulsando como se fossem inimigos. Isso tudo é sinal de um espírito maligno ainda ligado a você, que fez você de ignorante, faz você de ignorante. E aí você não poderia voltar a ser quem você é. E ele continuaria te destruindo e te entregando à morte, porque esses realmente das sombras que vêm para te dar a eternidade e te entregar a um casamento em 2030. Você vai casar eternamente. Você não quer ser eterno? Não, você tem um céu para ir. Então você ainda está ligado aos malignos que querem destruir essa prisão, porque eles fizeram essa prisão para eles mesmos. Eles caíram na ratoeira. E o único jeito deles saírem como estavam é destruindo a prisão, tirando todo mundo da consciência para que eles ficassem de volta com a consciência daquilo que eles perderam. Deu para entender? E isso não vai mais acontecer, porque nós já sabemos, eles estão presos aqui conosco, e nós os entregaremos, determinado foi por Hélion, e é isso que eu vim fazer aqui para vocês, dizer que eu já sei que vocês são, quem vocês são. Preparem-se o botão, porque vem um pirocão, correndo atrás de vocês igual louco, seres da morte, anjos da morte, da família que foram convocados por Hélion para proteção da casa. Yahvé, que eu sei quem ele é, o Yahvé era só um da ligação dos panteões, são 12 famílias. O maior daqui é o de Levi, a família de Levi, que lida justamente com o grande querubim do Shabat, Sabaoth, Azazel. Então, esse sim vocês vão temer e tremer. Tá certo? Porque o panteão dele é de morte. Não tem brincadeira, eles não têm livre-arbítrio. Quando forem ordenados a fazer, eles vão fazer. Só param se Hélion ordenar.
Então, ou vocês voltam para casa conscientes, ou você é um bode que precisa ser eliminado pelo sentimento que carrega, porque é ignorantizado. Você é ignorante o suficiente para viver alienado, num mundinho ilusório, sem sentido algum, a não ser a morte. Então, você curte a vida passageira que tem, realizando suas ações mais imbecis e idiotas, porque ela é passageira, então você quer curtir coisas efêmeras, coisas passageiras. Então, isso acaba aqui. Então, eu vim aqui dizer para vocês, meus queridos do universo aqui, que impedem meus vídeos de chegarem à família, que eu não ligo. Porque aqueles que ouvem, aqueles que têm a paciência de me ouvir e sabem que eu trago a verdade que eles precisam para se libertarem dessa prisão e voltarem a Hélio, o Altíssimo, eles sabem que, ao saberem desta verdade, eles ganham o direito e a chave de se libertarem da mão de vocês. Então, eu sei que vocês tentam impedir, mas vocês não impedem o Altíssimo. É para ele que eu trabalho. Então, chegou a hora dele nos dar o que é nosso, da casa, dar o sustento. E aquilo que nós ganhamos como formação, professores, para que nós possamos, então, trabalhar e não depender de nenhum desgraçado que, por causa disso, quer implantar sua vontade sobre a nossa. Então, eles pegaram o dinheiro de todo mundo, né? Elon Musk. Pegaram o dinheiro de todo mundo, ficaram milionários e não dão para ninguém, a não ser que se curve a eles. Então, eles botaram todo mundo abaixo deles. Eu não quero pagar ninguém, eu não quero sustentar ninguém, eu quero o meu sustento para fazer o que eu vim fazer como professor que eu sou. O sustento que será me dado é do Gessara, porque não é um sustento da Terra, não é um sustento humano, é um sustento alienígena, superior, que pode ser dado agora porque ele nos encontrou, e o sustento é do Pai. O Pai sustenta o Filho, que sustenta a família e que vive em paz no prazer de viver eternamente aqui, porque nós vamos nos casar com eles. Casamento é uma união de consciência eterna. Entendeu? Isso acontece agora em 2030. Eu quero dizer que Sananda é aquele que o suíno Jesus sustenta, com o lado mal. Sananda foi aquele que trouxe a consciência crística. Ele é filho de Enki. Ele também é filho de Enki. Ele trouxe a consciência crística aqui para nós. Ele disse, né, trouxe muitas parábolas, trouxe muita consciência para a gente, né, de que nós devemos plantar para colher, né, e que cada um deveria cuidar da sua própria vida, da sua própria casa. Cada um no seu quadrado, cada um viver sua vida, né? E o Pai cuidar de todos, né? A oração do Pai Nosso, do nosso Pai, ensinada por Ele, pedindo ao Pai, foi passada para vocês, já foi divulgada, tá? É a nova oração, porque aquela antiga, ela foi manipulada, foi estragada com palavrinhas caóticas, mentirosas e salafrárias. Então ela não pode ser pronunciada, tá? Primeiro, até porque não é santificada, é justificada. Aí cai tudo. Não tem santificação aqui conosco, tem justificação. Justificação é pelas suas ações, pela tua ação com o próximo. Então você não é obrigado a plantar o que você não quer, mas a partir do momento que você plantou, você é obrigado a colher. Então vocês podem se preparar para colher agora aquilo que vocês fizeram. Isso não tem volta. Estou apenas aguardando aqui a liberação do meu Pai, para entregar a minha parte, né, a minha parte do Gessara, que é devida a mim, a moeda quântica da minha parte, que é a minha parte que eu vou cuidar da minha vida, da minha família, eu vou cuidar dos meus interesses como professor, que eu sou, abrir escolas,
convocar alunos, chamar alunos, né? E assim vai. Eu tenho coisas para fazer. E eu preciso dessa condição, que é o gessário. Tá certo? Então, isso para mim já está atrasado, porque eu estou cansado de viver essa vidinha medíocre por causa desse desgraçado, que acham que ficariam superior. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos caçar vocês. Nós já estamos caçando vocês. Vocês já estão sendo caçados. Estão tentando se esconder. Tentando dizer para todos que vão dar, mas estão tentando eliminar o máximo possível nessa de entregar. Mas nós já sabemos quem vocês são, então não perca tempo não. Não perca tempo não. Não tem supremacia branca mais não. A supremacia sempre foi e sempre vai ser negra. Anakin. Não tem essa de supremacia branca, nunca teve e nunca vai ter. Tá certo? Vocês são fajutos demais. Estão presos aqui e ficaram presos e nós só não podemos ter essa consciência e receber o que é nosso porque nós nos vendemos a vocês, fomos vendidos a vocês de consciência pela ignorância. A partir do momento que a ignorância termina, como terminou, nós temos direito de receber de volta aquilo que é nosso. E nós vamos receber. Ninguém vai mais nos tirar. Nós vamos caçar vocês. E vamos tirar cada um de vocês, porque vocês não vão conosco. Isso definido foi. Assim será. Vocês serão identificados. Aquele que não se encaixa nos sentimentos da família de Elion, do Altíssimo, não pode seguir em frente e não vai casar conosco em 2030. Existe um processo a ser realizado, eu estou atrasado, para ensinar esse processo para a família, para aqueles que querem aprender e têm a consciência de entender. Os que se opuserem, aqueles que se opuserem, já sabem que não vão lidar com humanos. Não vão lidar com humanos. Vão lidar com espíritos da morte, da realeza da família, que são tão terríveis, que quando eles chegam, você não só teme, você treme. 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 Sabe o que é tremer? Então, nós não viemos aqui para brincar, não estamos com saco para brincar. Não sou de brincadeira, tá? Não brinco com coisa séria. Então, se é para fazer, vamos fazer. Definitivamente, porque esta definitivamente é a última batalha, é o Armagedon da porra toda, do caralho todo. Tá certo? Com a gente, do meu lado, a mão esquerda de Israel. É a mão de Lilith. Tá certo? É a mão esquerda de Israel. É a mão da morte. Não tem brincadeira e nós não vamos brincar com você. Só estou pedindo ao meu Pai para me liberar e me dar o que é meu, né? Para que eu possa, então, fazer o que formado eu fui para fazer, a minha ação. Eu tenho uma ação para realizar. Eu estou no mundo de Malhut, no mundo de Asiá. Então, eu quero agir. Eu preciso agir com todos os meus espíritos. Porque se você acha que o seu é nefasto com a raça adâmica, eu, como protetor da raça adâmica, sou nefasto com os espíritos. Nefasto com espíritos. Eu vim para te retirar do corpo do adâmico. Qualquer um de vocês que forem contrários a Elion, o Altíssimo. Então, que o trono, que a arca seja devolvida e que o sumo sacerdote se assente no trono, devolvendo o governo ao grande Senhor do Universo. Elion, a ligação de Aldabaú. Aquele que devolveu e devolverá a filha Sofia à luz do Universo. Beleza? Que voltem os guardiões, que voltem as filhas de Lilith, que voltem os filhos de Samael, que voltem os
draconianos e reptilianos, anteriores à criação da raça adâmica, e assumam a terra e nos dê o sustento necessário para agir, porque formado nós já fomos e já estamos prontinhos para a atuação. Eu sou quem eu sou, você não vai tirar quem eu sou, e eu vou fazer o que eu vim fazer. Isso definido foi. Já sei quem é você, e definido que você não vai ficar aqui com o seu sentimento estúpido e imbecil. A morte, que é um espírito, que é uma entidade, como eu disse, são 7 anjos da morte que têm 70 mundos, chamados de 7 além. Você está em um deles. Não sabia? Tem um anjo da morte aí onde você está, que pode ser acionado para te pegar pelo que você fez e faz. Porque essa é a sua paga. Ou seja, esse é o seu salário. Você plantou para recebê-la. E é o que você vai, porque aqui eu não tenho nenhum desejo de te livrar dela. Cada um que receba exatamente aquilo que lhe é devido, porque ele merece. Tanto para cima, quanto para baixo. Tanto quanto para a honra, quanto para a desonra. Tanto para a recompensa, quanto para a punição. Não tenho um desejo nenhum de impedir você de receber o que é seu. A partir daqueles que forem reconhecidos como recompensas de Hélion, ou recompensados de Hélion, o Altíssimo, bendito seja, ele vai estar conosco, porque ele vai ser aceito novamente na escola, na antiga escola da serpente sumeriana de Enki, do qual eu tenho o prazer de ascensioná-la, estabelecê-la e formar os alunos aqui. Sou também o diretor e formador da escola. Eu vou ter o prazer de recebê-lo aqui comigo para aprender. Vou te ensinar tudo aquilo que você puder receber, porque infelizmente você vai precisar crescer um pouquinho mais para receber. Nós temos muitas crianças ainda aqui, crianças mimadas, que não podem ser contrariadas. Tá certo? E a serpente gosta de uma disputa de consciência. Então, você bater tete a tete é dar alimento para elas. Elas gostam de um desafio de mudar você. Então, é mais fácil você mudar de coração tranquilo, em paz, do que bater de frente e querer mudar pela dor e sofrimento da morte. Concorda? Temos pouco tempo, 2030 está chegando, existe uma agenda, está sendo cumprida, mesmo que você não veja. Agora vamos para a segunda parte desta agenda. 5 anos da parte branca e 5 anos finais, que é a partir de agora, da parte negra. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou ensinar. 5 anos eu aprendi na Cabala Branca, agora 5 anos na Cabala Negra, que somente os filhos da sombra, os filhos da emanação do 4º andar, de Keter, é que vão governar. A emanação agora é das sombras. Bem-vindo à escuridão. Chegamos. Somente comigo, você vai ter a solução do abismo ou do labirinto que o meu Senhor, Marduk, ou a ligação da minha alma, vai colocar para você. Você é que sabe. Faça o que quiser. Tenho minha autorização para jogar, porque para mim o checkmate já foi dado. Já estou atrasado.